Então, olha, notem que aqui eu tenho, o que nós vamos criar vai ser tipo um label aqui, dois labels, né? Número 1, número 2, isso aqui é um rótulo ou label. Essa aqui é uma caixinha de texto chamada de text field, né? Essa caixinha de texto vai ser onde nós vamos digitar os nossos, o número 1, né? Um número qualquer. Esse aqui também vai ser onde eu vou digitar um outro número qualquer. Aqui, uns botões para soma e subtração, acho que não vou fazer mais porque tornar muito extenso. Aqui um outro label e aqui o resultado dessa conta, né? Ou mais ou menos vai aparecer aqui. Basicamente é isso, para a gente exemplificar como criar a nossa aplicação. Beleza, então vamos voltar aqui. A minha janela foi criada com as operações. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho label, eu tenho text field, eu tenho botão, né? Botões. Então eu preciso de que isso seja para mim atributos, né? Atributos. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho um label lá com o nome de eu tenho um label lá com o nome de número 1, né, onde eu vou ter o rótulo para minha caixinha do text field. Então, como que eu chamo esse JLabel? Como eu crio isso? Né? Eu vou declarar ele aqui como um atributo, porque ele vai ser um atributo na minha janela. Então, eu vou colocar ele até como atributo privado mesmo, como nós criamos qualquer outro tipo de atributo. Então, private JLabel, olha só o nome da classe, né? Aqui o tipo de dado, como se fosse o tipo de dado. Aqui vai ser o label para o número 1. Então, LB é um padrão de nomes, né, que a gente pode utilizar. LB no 1. Quando for label, começa com LB. Quando for text field, pode começar com TF ou TX. Quando for um text area, um TA, né? Então, nós vamos definir isso como padrão de nomes para as variáveis. Então, LB número 1. Eu vou definir aqui um text field TF, vou colocar, né? TF no 1, que é text field para o número 1. Ok. Note que esses erros, pessoal, vão ficar aparecendo erros de importação. Então, clicar aqui no botão adicionar importação para o JLabel, adicionar importação para o JTextField. Beleza, vai acrescentando aqui em cima, né? Ok, então criei o primeiro label e a primeira text field, vou criar a segunda. Então, private JLabel, LB num2 e private JTextField TF num2. TF num2. Ok. Então agora eu criei um label no 1 e o text field no 1, o label no 2 e o text field no 2. Então eu criei isso aqui, número 1, isso aqui, isso, e declarei, né, na verdade, né? Esse label para escrever número 1 e a caixinha. Esse label para escrever número 2 e a caixinha. Agora eu preciso dos botões e de um label para resultado e a caixinha. Então, vamos criar o label do resultado e a caixinha. A ordem não importa. O que vai importar depois é a forma como nós vamos adicionar isso lá no na nossa aplicação. Inclusive, com definição de layout, né? Definição de layout. Quem ainda não viu o conceito de layout, nós vamos explicar um pouquinho sobre isso na hora de adicionar os nossos componentes. Ok. Vamos criar então do resultado private JLabel LB result, pode ser, né? E JTextField TF result.
Beleza, então eu declarei. Agora faltam os botões, né? Os botões. Vou declarar, a gente não criou ainda os botões. O botão, o nome dele é JButton. BT, vou colocar BT mais. E JButton BT menos. Ok. Beleza. Nós podemos ainda criar, não pensei nisso na hora, mas nós podemos criar ainda um botão para limpar, né? Quando eu clicar nele, limpar o conteúdo das caixinhas. Então, JButton BT limpar. Ok. Então, aqui é só adicionar uma importação para o JButton. Ok. Então, já está aí, pessoal. Olha só. Os nossos componentes estão aqui. Mas como eu disse para vocês, eu preciso de um container, uma caixa onde eu vou adicionar uma caixa onde eu estou adicionando, onde eu vou adicionar esses componentes, né? Então, o que é uma caixa para me adicionar? A caixa vai ser um container. Olha só, esse container, ele é da classe Swing, da classe AWT. Lembra que eu falei que o Swing veio da classe AWT? Então ele é da classe AWT. Aqui eu vou dar um nome para esse container de container mesmo. E vou eu vou colocar uma instância nele. Por que eu já vou colocar? Porque o ideal é que eu já tenha essa caixa para adicionar os nossos componentes. Então vou colocar assim, eu vou obter essa área. Olha só, o container vai ser a área em branco, essa área aqui, né, onde eu estou movimentando o mouse aqui, como se fosse, né, tem uma janela, essa área em branco aqui será o container onde eu vou adicionar as coisas. Como o text field, essa janela que eu estou trabalhando já tem uma área desse tamanho, então eu vou obter essa área para me dizer que o container vai ter esse formato. Então eu vou colocar aqui this.get content pane, já até apareceu aqui para mim, ó. Content pane, então essa é a primeira opção. Ele vai obter essa área e vai definir o tamanho do container. Aí agora é só eu clicar na lâmpada e mandar adicionar a importação. Olha só, importação para Java AWT Container. Ok, então feito isso, agora sim estou pronto para começar a montar a minha janela. Beleza, pessoal, aqui eu declarei, né? Aqui nesse local eu declarei as variáveis, declarei os meus atributos. Geralmente o que eu faço quando eu inicio um construtor? No construtor eu vou criar efetivamente isso na minha memória, né? Aqui eu só declarei, né? Aqui eu vou realmente iniciar ele na memória no momento da construção do objeto. Então, de que forma que eu vou criar? Nós vamos colocar aquele mesmo esquema que nós fazíamos, né? Então, this ponto lb num1 é igual a new JLabel. Olha só, isso aqui eu estou criando, estou construindo meu JLabel. Aí o que eu tenho? Ó, esse construtor ele pode ser em branco, né? Eu tenho um construtor em branco lá. Para vocês verem qual construtor que existe, é só dar um Ctrl espaço nesse local aqui. Vocês vão ver que existem vários construtores da classe JLabel. Eu posso passar um ícone, uma imagem de ícone para esse label. Eu posso passar um texto para esse label, né, que é o padrão. Eu posso passar um ícone, uma imagem e o alinhamento desse label, né, o alinhamento horizontal. Eu posso passar o texto, o alinhamento horizontal. Eu posso passar o texto, o ícone e o alinhamento horizontal. E nós vamos utilizar o construtor que passa um texto para esse JLabel, que é o texto que vai aparecer lá. Que texto vai ser esse? Texto vai ser o número 1, né? Aqui é o rótulo que vai aparecer antes. Ok. E da mesma forma eu vou criando os outros componentes. Então,
This ponto JT, não, TF, né? TF no 1 vai receber new JTextField. O textfield da mesma forma, ele é um construtor vazio. Você dá um Ctrl espaço, vai aparecer aqui. Eu posso definir o número de tamanho desse textfield, o texto e o tamanho, né? Então eu posso definir isso. Vamos definir o texto e o tamanho para a gente ver como é que funciona. Então o texto vai ter esse textfield. Esse textfield, na verdade, não precisa definir texto e tamanho, né? Ele vai estar vazio mesmo. Esse texto é aquele texto que apareceria por padrão na caixinha, mas não é isso que eu quero. Eu quero só que defina o tamanho dele em colunas. Quantos números eu posso pôr ali? Eu vou colocar aqui 12 números. Tá? Vou colocar tamanho 12. Se vocês quiserem colocar outro tamanho, vocês coloquem. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora no outro, pessoal? No 2 vai ser exatamente a mesma coisa disso aqui. Então, se eu selecionar e dar um Ctrl Shift e setinha para baixo, ele copia. E aí eu vou só alterar aqui para num 2 aqui, um 2 aqui, e aqui o rótulo vai ser num 2. O tamanho pode ser igual, né? Então já terminei a criação do num 2. Agora o result, vamos criar. Não tem problema, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, não tem problema a ordem da criação, tem problema a ordem da inserção, tem problema a ordem na hora de eu inserir os componentes na minha janela, tá? Então, vamos lá. Aqui, esse TF LB aqui vai ser o LB result e o textfield result. Ok, agora no label dele vai estar escrito resultado. E o tamanho, posso colocar um pouquinho maior. Tanto faz, né? Não vou colocar números muito grandes lá mesmo. Então, ok. Então, criei aí o resultado. Agora vem os botões, né? Vou criar aqui os botões também da mesma forma. Então, this.bt mais vai ser igual a new jbutton. O botão também da mesma forma, eu posso colocar uma ação para ele. Depois nós vamos ver essa questão da ação, né? Essa questão da ação aí. Por enquanto, não vamos colocar ação para esse botão. Nós podemos colocar um texto para ele, né? E um texto e um ícone. Vamos colocar o texto. Esse texto é o que vai aparecer no botão, né? O rótulo do botão. Então, vamos colocar um maisinho aqui. Beleza. E aqui o outro botão é o botão menos. BT menos. New. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, né? Estou muito embaixo. New jbutton. E um menos aqui. Ok, criei então os botões. Falta o botão. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. É o limpar, né? Falta o botão limpar. Então, vou copiar isso aqui. Botão, nome dele será botão limpar, né? O rótulo que vai aparecer lá vai ser limpar. Ok. Então, os componentes então estão criados. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar esses botões lá no meu container. Olha só, pessoal, nós estudamos, acho que foi no terceiro B, nós falamos um pouquinho sobre layout na aula passada. Como eu falei, terceiro A, e esse vídeo vai ser postado nas duas turmas, eu vou falar um pouquinho sobre layout. O padrão de layout de um frame é
grid layout. O grid layout ele posiciona, o grid layout não, pessoal, é o border layout, né? O border layout ele posiciona os campos norte, sul, leste, oeste e centro, né? Nós vamos utilizar aqui dois tipos, né? Nós vamos utilizar aqui definir dois tipos não, nós vamos definir um layout para esse negócio. Como nós estamos no início ainda da criação das nossas janelas, eu vou colocar um layout como flow layout. Flow layout ele não vai ficar dessa forma que está aqui, né? Embaixo do outro, direitinho, bonitinho. Ele vai aparecer um na frente do outro, tá? Vai aparecer um na frente do outro. A não ser que eu divida isso em label, a não ser que eu divida isso em panels, né? Em painéis. Que também pode ser uma boa, mas eu vou deixar o seguinte, vou criar hoje, nós vamos criar como flow layout. Depois, em sala, vocês peguem essa aplicação, façam ela, e aí a gente continua essa aplicação em sala, e nós vamos alterar isso para colocar isso dentro dos painéis e organizar melhor o nosso código. Nós vamos definir então o layout dessa janela como flow layout. Agora, eu vou definir isso no container, né? Como eu estou definindo para um container, nós vamos definir para esse container. Então, this ponto container, eu vou fazer o que? Eu vou definir um layout para ele. Então, set layout e vou criar um objeto anônimo new flow layout, dizendo que eu estou definindo esse layout como flow layout. Só para relembrar, então nós temos pelo menos 4 tipos básicos aí de layouts, que é o border layout, o grid layout, o flow layout, border, grid, flow. Não estou lembrando agora dos outros. Mas tem vários, pessoal, tem vários. Inclusive, quando a gente for criar através do NetBeans, nós vamos ver que existe o layout desenho livre, né? Tem vários layouts aí. Tá? Esse primeiro flow layout aí que nós estamos utilizando é aquele que vai adicionando um componente após o outro, né? Então nós vamos ver como que vai funcionar isso na prática depois, né? Por enquanto nós estamos definindo esse layout aqui. Agora nós vamos ter que fazer a importação desse flow layout. Ok, adicionei import. Agora nós vamos adicionar os nossos componentes no nosso container, né? Então, na ordem, agora sim é importante a ordem. Então nós vamos colocar this.container. Como o container é uma caixa, nós vamos adicionar coisas nessa caixa, né? Então, que coisas nós vamos adicionar? Adicionar os componentes. Então, add, e vamos dizer que componente que eu estou adicionando. Que componente que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar o this lb num, que é o label do número 1. Adicionei esse componente. Ok. Então, vamos fazer a mesma coisa com... Vou adicionar o text field no 1. Isso. E a mesma coisa com o 2, né? Logo em seguida, nós vamos adicionar o num 2. Vou selecionar aqui, Ctrl Shift setinha para baixo. Então, container add num 2 e num 2 aqui. tf num 2. Pronto, então aqui adicionei os text fields. Agora, o que eu vou adicionar? Vou adicionar os botões de mais ou de menos, né? Vai ficar meio esquisito, vai ficar um na frente do outro, pessoal. Mas depois nós vamos poder organizar melhor em sala, tá? Então vamos lá. Vamos adicionar os botões. This container .add. O que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar o botão bt mais, né? Da mesma forma, eu vou adicionar o bt
menos e Ctrl Shift setinha para baixo e vou adicionar o BT limpar. Ok, adicionei os componentes. BT limpar. Agora eu vou adicionar o resultado, né? Resultado. Então, se eu subir aqui só um pouquinho para, né, aparecer melhor aí, né? Tá ficando muito embaixo. Então, container add. Eu vou adicionar agora o lb result, né? Result e container add text field result. Ok, beleza. Beleza, pessoal. Então, olha, adicionei os componentes, fiz tudo aí que eu tinha que fazer. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que já está tudo pronto. Eu vou poder executar isso para ver o resultado, né? Para ver o resultado. Então vamos ver como está ficando. Vamos lá no principal, Shift F6. Olha só, que interessante, né? Não aconteceu nada, continua na mesma. Agora, por que isso aconteceu? Pessoal, isso aconteceu porque eu não adicionei, né? Não adicionei o container na minha janela. Vamos ver. Salvar aqui. Ele está dando um aviso. Tá. Bobagem, né? Esse aviso aí. Então vamos lá. Shift F6. Ele deu um erro porque eu não posso adicionar um container lá. Então não é esse o erro. Então o erro está em outro local. Tá?